Ora, o primeiro convidado já entrou, vamos receber o segundo aqui a partir dos nossos estúdios. Connosco, o antigo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, Jonas Gentil. Seja muito bem-vindo, Jonas Gentil, à Conversa ao Sul. É um gosto tê-lo cá esta noite, sobretudo numa altura em que São Tomé tem estado um bocadinho no centro das atenções mundiais, depois de algum impasse que existiu com o novo governo do país. Podemos falar de um clima agora de maior tranquilidade em São Tomé e Príncipe? Muito boa noite, David. Obrigado pelo convite. Devo também aproveitar a oportunidade para poder cumprimentar os telespectadores, que são a muitos. plateia. 40 milhões, mais 40 ou milhões, menos. Muito bem, muito bem. Então, aproveito esta oportunidade também para poder dar-lhe os parabéns pela forma como tem conduzido o programa, que sigo sempre que posso. Muito obrigado, mesmo. Muito está obrigado. mesmo de parabéns. Muito obrigado. Perguntava-lhe, a situação em São Tomé está agora mais calma? De certa forma, podemos dizer que não está como gostaríamos que estivesse. Isto porque o país está a viver um momento em que a justiça está a enfrentar um momento de clivagens, alguma interferência dos órgãos de soberania na própria justiça, mas isto já vem acontecendo há algum tempo. Não deveria, não é? Nós podemos dizer que, efetivamente, o que tem acontecido nos últimos anos em São Tomé e Príncipe, isto é preocupante, passa-se por alguns fatores e posso indicar, e como já havia avançado, um dos principais fatores é a ingerência de outros órgãos de soberania nos tribunais, neste caso. Foi isso que aconteceu com o Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, é o que o senhor fez parte durante muito pouco tempo, os vice-conselheiros foram alterados. Foi isso que aconteceu? Foi uma interferência política? De certa forma, se nós formos coerentes numa abordagem clara, certamente teremos que admitir que foi efetivamente isso que aconteceu. No entanto, eu tenho sempre alegado e solicitado aos órgãos de soberania que deixem efetivamente os tribunais fazerem o seu papel, porque num Estado de Direito, sem que os tribunais estejam livres de emitir a sua opinião sem interferência, iremos ter consequências nefastas ao longo dos anos. Eu fiquei um bocadinho preocupado com as suas palavras, confesso. O senhor afirma que a justiça está moribunda. Sem justiça não há democracia. Repare uma coisa, David, quem utilizou esta expressão foi o Presidente da República, não é? O Presidente, numa das suas intervenções, disse que a justiça, neste momento, encontra-se moribunda. E encontra-se moribunda, nas palavras do Presidente, não utilizaria estas expressões, pelo simples facto de acredito que dentro do sistema judicial e judiciário existem lá juízes altamente competentes, não é? Mas, no entanto, a interferência que existe por parte de outros órgãos de soberania e também as várias tentativas de avaliação ou de inspeção dos juízes que não têm funcionado e, desta forma, surtido o seu efeito útil e pretendido, têm condicionado, de certa forma, a própria justiça. Não resisto a perguntar-lhe, pegando no título de um dos seus livros, nomeadamente deste Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Legislação Fundamental, a Constituição tem alguma aplicação prática no dia-a-dia em São Tomé e Príncipe? Efetivamente que tem. Não é? A Constituição é, em larga medida, respeitada, não é? Não podemos dizer o contrário, porque trata-se de uma lei fundamental em que os órgãos têm que obedecê-la, não é? Mas, no entanto, interferem, e a Constituição define balizas muito claras entre os três poderes. Pelo menos é assim que tem que ser em democracia. Okay. Há uma violação clara à Constituição, podemos assumi-lo. David, efetivamente, podemos dizer que não há, em termos práticos, uma violação clara. De facto, há
tal independência, a interdependência dos órgãos de soberania é que não tem estado a funcionar como gostaríamos. Não Foi é? isso que aconteceu nos dois casos mais polémicos da Cervejeira Rosema e da detenção de Américo Ramos, ex-ministro das Finanças do país. Foi isso que aconteceu? Houve uma interferência política numa investigação judicial? Não, o processo Rosema, David, é um processo da qual eu fiz parte enquanto juiz conselheiro e efetivamente iríamos decidir o processo no dia 26 de dezembro do ano passado e nós, os juízes, viríamos a ser exonerados no dia 27 e tendo tomado conhecimento que havia provavelmente uma resolução que nos exonerássemos, optámos na altura por não pronunciar sobre este caso, no fundo adiando a plenária para um outro dia, mas entretanto no dia 27 acabamos por ser exonerados. Há alguma relação entre uma coisa e outra? Não sei. Devo dizer que só os políticos é que sabem porque que nós fomos efetivamente exonerados. Nós tínhamos já um acórdão quase já feito, não é? Um acórdão para poder ser emitido, mas entretanto, entre outros acontecimentos, nós decidimos, enquanto magistrados dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, porque não havia condições para decidir o processo no dia 26, decidimos por protelar a decisão para uma data futura, mas entretanto no dia a seguir fomos efetivamente exonerados. Eu faço esta pergunta porque o Jonas é um profundo conhecedor da lei em São Tomé. Nas suas mais diversas aplicações, inclusive neste livro, no Estatuto da Função Pública, demonstra aqui conhecer a parte da gestão pública, da causa pública e como é que ela deve ser gerida através da lei, como é que a lei assim o fundamenta. Eu não resisto a perguntar-lhe, pegando nesse conhecimento, o porquê de não existir uma democracia justa em São Tomé? Porquê que a justiça, que é um pilar fundamental da democracia, está, pelos vistos, secundarizada e posto para um segundo plano? Isto é uma situação que não convém a quem? Desculpa a pergunta, mas não consigo fazer outra. Eu percebo a sua questão e é efetivamente pertinente, mas isto é uma situação que já vem acontecendo há largos anos. Não se trata do momento atual, do momento passado e do outro. E nós sabemos que, na prática, nos países, sobretudo lusófonos, há sempre alguma ingerência, pelo menos há tentativa, não é? E é nessa tentativa que eu peço e eu vou invocando sempre aos órgãos de soberania, no caso em concreto os tribunais, que não se deixem efetivamente influenciar pelos outros, porque se eles que têm o que são de facto um órgão independente permitirem que haja ingerência, nós não teremos um Estado de Direito democrático e livre em que os órgãos são de facto interdependentes, embora cada um dentro da sua independência. Não é? O IDEC pode aqui ajudar um bocadinho, o Instituto do Direito e de Cidadania de São Tomé e Príncipe, ao qual preside, pode ajudar aqui um bocadinho a alertar para essa necessidade de considerar a justiça como um pilar fundamental da democracia. E uma justiça, digo, cega, surda, muda, como nós a conhecemos nos desenhos e nas estátuas. Ok. O IDEC, efetivamente, tem contribuído em larga medida para o desenvolvimento e a estruturação da própria sociedade são-tomense. É um instituto que foi criado em 2015, na altura, e contou com a colaboração de ilustres professores da própria CPLP, inclusive o próprio professor Bacelar Gouveia, que é um dos membros fundadores do próprio IDEC, não é? José Pina Delgado, do Brasil, e entre muitos nomes do espaço lusófono. E neste momento, eu, enquanto anterior presidente executivo, porque neste momento quem é o presidente executivo é o Januário Júnior de Seita, que é um dos coautores das duas obras aqui apresentadas. Exatamente. Temos vindo a emitir pareceres e opiniões muito técnicas sobre a realidade jurídica são-tomense e muito recentemente emitimos uma sobre uma decisão judicial sobre a prisão preventiva do antigo Ministro da Justiça. É um artigo que foi publicado no dia 21 deste mês e foi amplamente aceito pela comunidade jurídica. Dá uma aplicação da lei, na sua opinião? Sim, nós neste trabalho nós concluímos que o juiz de instrução criminal teve uma má intervenção primária no processo. Sobretudo na aplicação da medida de prisão preventiva. Sim.
Repare que nós estamos a falar de uma medida de última ratio, não é? É a última medida a ser o último recurso do juiz. E numa situação concreta em que o próprio Ministério Público sugere uma outra medida de coação, mas, entretanto, o juiz, que é o JIC, que não é de instrução criminal, que naturalmente é o conhecido como o juiz das liberdades, não é? O protetor, é que vem dizer não, esta medida não serve, mas sim aplica-se a mais gravosa. E eu acredito, como nós dissemos no estudo, que esta provável decisão do primeiro juiz que entrou em contacto com o processo provavelmente condicionou os juízes do Supremo a quando do habeas corpus, da providência de habeas corpus, e que manteve efetivamente o antigo ministro na prisão preventiva, porque, repara, o que nós consideramos nesse estudo, neste trabalho, é que os juízes, na aplicação de uma medida de coação, devem fazer uma fundamentação negativa. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que devem justificar porque é que as outras medidas não servem. Não serviam para o caso em concreto. Ficamos aqui alertados, pelo menos, para o que está a passar com a justiça em São Tomé e Príncipe, e muito há a fazer. Fica daqui o nosso apelo, porque um país livre só é livre com justiça. Muito obrigado, Jonas Gentil, por ter estado esta noite. Muito obrigado.